que será que aconteceu com o projeto da Cardano? Será que vai vir uma alta forte aí por aí? Ou será que o projeto morreu? Bom, se você investe em Cardano ou se está pensando em investir, vou trazer aqui alguns argumentos, algumas bases fundamentalistas e algumas notícias e atualizações dessa rede. Então fica de olho que esse vídeo é muito importante e a gente vai entender aí em poucos minutos qual que é o futuro da Cardano, na minha opinião, com base em informações que eu vou trazer para vocês aqui. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, então bora lá pro vídeo sem enrolação. Bom, então a Cardano foi provavelmente o projeto aí que mais deu dinheiro no ciclo passado, mais do que a Axie Infinity e vários outros aí. Quem comprou aqui na região de fundo conseguiu comprar mais ou menos 1 centavo, 2, 3 centavos aqui, e conseguiu vender lá no topo nessa relação aqui de mais de 3 dólares. Então aqui ó, 3 dólares e 10. É óbvio que eu falei no vídeo passado e eu vou repetir aqui. Quem comprou na mínima e vendeu na máxima aqui é 1 em 1 milhão. Esse cara provavelmente ele já não tá mais nem preocupado com a vida, já não deve estar fazendo mais nada. Com certeza ele tá milionário. E por que eu tô dizendo isso? Então aqui nesse período ele teve uma valorização de 18.581%. Então o cara que botou 10 mil reais, que também não é nem um grande dinheiro aí, vamos dizer assim, ele ficou com 1.858.000 reais. Imagina um cara que botou 100 mil. O cara ia estar com 18 milhões. Então provavelmente aí teve bastante gente que ficou muito rica. Muita gente aí realmente se aposentou em 538 dias aí, vamos botar 1 ano e meio. Mas é óbvio, teve milhares de pessoas aqui que compraram a 20, 30 centavos, como eu disse no vídeo passado, e venderam a 2 e pouquinho. E essas pessoas muito provavelmente já resolveram suas vidas também. Então se você ainda tem a esperança de comprar barato aí a criptomoeda Cardano, vamos ver como que tá o cenário para ela esse ano e se ela vai ter uma alta aí e passar o valor que ela chegou aí de 3 dólares e 10 no ciclo passado. Vamos aumentar aqui a escala para a gente perceber melhor no momento o que está acontecendo com o preço da Cardano. Então ela vem oscilando há bastante tempo aí, desde mais ou menos agosto aqui praticamente está lateralizando, depois de ter uma queda bem alta aí nesse ano. A média tá apontando para baixo, aqui que eu tô com a EMA de 21 dias, e o RSI tá mais ou menos aqui na casa dos 40, 42, o que indica aqui nessa questão que ainda é um ponto neutro aí para compra. Aqui a gente consegue entender aqui em relação a padrão de fundo que de repente poderíamos estar visualizando aqui um fundo triplo, o que em análise gráfica aí pode significar uma tendência de alta aí para os próximos meses. Em relação ao valor dos fundos também, vou tirar aqui para a gente tentar mais ou menos entender como que tá essa questão e aumentar aqui a escala do gráfico. Aqui então esse fundo de baixo ele chegou na região aqui dos 23 centavos, deixa eu mudar a cor aqui. Esse segundo fundo ele já foi um pouco mais para cima e esse terceiro fundo ele tá mais para cima ainda. Então o que que a gente consegue ver, ó? Que os fundos eles estão sendo ascendentes, ou seja, cada vez o fundo está sendo maior. Então, a princípio aí, praticamente desde setembro do mês passado, a tendência ela é de alta para tentar corrigir um pouco, né, e buscar um respiro depois da queda grande que teve esse ano. Parte disso aí foi em relação à regulamentação da SEC, que vem perseguindo aí as criptomoedas faz um tempo, e a Cardano então ela vem se defendendo da alegação da SEC de que a ADA, né, que a Cardano é valor mobiliário. Bom, e o que seria esse conceito então de valor mobiliário? Valor mobiliário, segundo a SEC, aí é uma classe de ativos que estão sujeitas à sua regulamentação e para isso a emissão e negociação desses ativos em território americano, eles devem seguir uma série de regras de regulamentação e, óbvio, pagar taxas e tudo mais. Isso aí atrapalha bastante a questão da descentralização das criptomoedas e esse caráter aí de não intervencionismo. E dá pra ver que várias criptomoedas sofreram aí com o processo aí da SEC, principalmente o caso mais famoso da Ripple, que com certeza impactou e atrapalhou muito o preço da Ripple nesses últimos anos. Então aqui um outro gráfico importante que eu gosto de olhar é a relação da Cardano com o Bitcoin, porque a gente sabe que criptomoeda agora nesse momento de bear market, todas estão caindo, mas é importante a gente analisar se a criptomoeda está se valorizando ou desvalorizando em relação ao Bitcoin, porque ainda que uma criptomoeda caia nesse ciclo de baixa, se ela for uma criptomoeda que tem potencial aí, que deve resistir ou que possivelmente deva resistir a esse ciclo de baixa, ela não vai ter tanta desvalorização ao Bitcoin. Isso significa que é uma criptomoeda aí que está segurando bem esse momento aí de bear market. Não é o que a gente percebe. Obviamente é muito difícil competir com o Bitcoin, mas a gente consegue ver que em relação a ele, quem tem Cardano aí, quem tá segurando Cardano em 2023 já teve uma desvalorização muito grande. Eu vou colocar aqui um marco em janeiro pra gente entender. Olha que legal essas análises, essas sacadas aqui a gente também tem que ter. 1 de janeiro aqui, ó,
praticamente nessa região. Ela teve uma desvalorização de mais de 40% nesse ano em relação ao Bitcoin. E olha como é engraçado, no comecinho do ano ela deu uma disparada aqui, dando a entender que talvez a força compradora aí da Cardano seria muito grande. Então depois desse momento teve uma correção aí bem rápida desse topo aqui até o fundo, que a gente se encontra mais ou menos nesse momento aqui agora, de 56%. Então o cenário aí desde o começo do ano, do dia 1 de janeiro aqui, é de 42% de desvalorização frente ao Bitcoin. Então realmente o ciclo é de baixa e tal, mas você tendo Bitcoin, você estaria com 42% mais caixa, mais dinheiro do que Cardano. Então é interessante a gente ficar de olho. E geralmente a maioria das criptomoedas ela apanha para o Bitcoin em ciclo de baixa. E é importante a gente ver também uma outra coisa aqui, que são os markets de spot da Binance. Eu coloquei a Binance aqui por quê? Porque é a corretora mais importante aí com o maior volume de negociação do mundo. No momento a criptomoeda Cardano, que ela está em 50, na posição 50 em negociação, indicando que talvez o interesse comprador aí da criptomoeda não esteja muito grande no momento. Então a negociação no momento ela está em 11.486.000. Se a gente comparar aqui com outros projetos aqui que estão com 480 milhões, a USDC, a Ethereum no par USDT aqui 400 milhões, Solana entre vários outros, a gente consegue ver que com certeza a Cardano está bem abaixo. Aqui ó, mais de 10 vezes menos do que o volume de negociação de Ripple, que a gente consegue visualizar. Realmente é um dado preocupante um pouco. Para uma criptomoeda aí, ela buscar as primeiras posições no top aí de criptomoedas, com certeza ela tem que ter demanda, ela tem que ter bastante liquidez de compra e venda. E aqui a gente consegue ver os dados na DeFi Llama, do valor total trancado aqui de Cardano em DeFi. São 150 milhões, 154 vai. Volume aqui a gente também consegue ver dessa região aqui que ela está num momento de baixa, já chegou a ter um volume bem maior. Agora o número de usuários ele vem oscilando aqui e nesse momento está mais ou menos na faixa de 30 mil usuários, chegando aí a bater mais de 100, 150 mil aí no pico que deu lá para fevereiro. E agora vamos comparar com outras criptomoedas, por exemplo a Ethereum aqui já tem 20 bilhões de valor trancado contra 150 milhões da Cardano, com certeza é muita diferença, mas é óbvio, né, que a Ethereum é provavelmente a criptomoeda mais forte aí no cenário DeFi, mas vamos comparar com outras aqui, a Binance 2,6 bilhões, a Polygon aqui com 700 milhões, a própria Avalanche com 496, praticamente 500 milhões. Então esse número aí de movimentação de DeFi dentro da rede Cardano não é tão expressivo ainda, mas a gente pode ver que desde mais ou menos aqui final do ano, novembro e tal, ele vem subindo bastante, o que de certo modo é interessante. Em relação a valor de ADA aqui, em relação a quantidade de moeda, ele disparou, teve uma subida muito interessante, bem legal. E por que que em USD, né, em dólar, não teve uma subida tão grande? Justamente porque o preço da criptomoeda aí, a valorização dele não veio se refletindo. Então, por mais que a movimentação em tokens Cardano tenha subido muito, bastante aí, em relação ao dólar a gente não verifica a mesma coisa, infelizmente. Então, outro dado aqui, que na verdade esse aqui é um dado importante, é que a Cardano recuperou o primeiro lugar em atividade de desenvolvimento. Esse pódio aí, ele vinha sendo disputado com a Polkadot nos últimos meses. E aqui eles falam que teve 611,47 commits no GitHub contra 500 aí da Polkadot. Isso indica que tem bastante desenvolvedor trabalhando no desenvolvimento da Cardano. E eles relatam aqui que hoje em dia, então, a Cardano é o 9º maior criptoativo do momento. E a gente vai entender por que ela voltou aí para o topo, por que a Cardano voltou para primeiro lugar no ranking de desenvolvimento. A nova proposta, o novo projeto aí, a aposta da Cardano para esse ciclo se chama Midnight Protocol. Ela é uma sidechain focada em privacidade, então mais do que segurança e escalabilidade, essa proposta aí dessa sidechain é voltada mais para a questão da privacidade e ao controle aí e a manipulação de dados sensíveis principalmente. Assim, então vamos dizer assim que é uma versão concorrente aí da Secret, por exemplo. E aqui explica que dá bastante da preocupação aí do Charles Hoskinson e do CEO desse projeto aí, dessa sidechain. É voltado aí para dados sensíveis de bancos, de hospitais, dados que eles têm uma carga de sigilo muito maior, informações militares. Então esse aí é um campo que não é tão explorado como a questão da escalabilidade, que a gente vai vendo aí vários protocolos e dApps aí, rollups, que estão com esse foco. E isso é interessante porque essa é a primeira sidechain, né, com a tecnologia ZK dentro da rede da Cardano. A gente vê que eles estão tentando se adaptar e trazer coisas novas. A gente não sabe ainda como que isso vai começar a rolar, como que vai impactar também na questão do preço. É uma coisa aí que está bem no começo, então realmente só está aberto para desenvolvedores.
Inclusive no site deles aqui tem bastante informação para quem quer contribuir e ter acesso aí a DevNet, né? Que é a questão do alpha aí do projeto antes de chegar ao público. E a gente vai ver nos próximos meses como que isso vai se desenrolar e se isso realmente vai afetar o preço e se vai realmente despertar o interesse de compra aí da Cardano. A gente sabe que o mercado ele vive em base de novidades, então o tempo inteiro os protocolos estão disputando aí quem traz coisa nova, e é óbvio que eles sempre vão falar que o deles é mais uma tecnologia mais nova, uma tecnologia mais moderna, mais potente, revolucionária. Então é muito difícil a gente analisar com base em white paper, com base em entrevista e com base no que está escrito no site, esse tipo de coisa. Realmente a melhor forma é a gente ver isso ativo, rolando, e a gente testando e ver se realmente funciona e principalmente se vai ter adoção, que é a coisa principal. Então aqui, ó, a questão do Midnight principal, então, da preocupação exponencial cada vez mais aí de controle de dados sensíveis aí, de como lidar com esses dados sem que eles sejam vazados e hackeados. Com certeza aí é a preocupação principal. E o Midnight Protocol é focado em compliance, focado em dados de empresa, mas também de instituições aí de alto grau de sigilo, alto grau de importância aí de lidar com essas informações. Eu não consegui achar muito vídeo, eu acho que eu fui o primeiro aqui no Brasil a estar citando o Midnight aí, a sidechain da Midnight da Cardano. Se vocês quiserem eu trago um vídeo mais completo. Aqui então esse é o CEO do projeto. Dá pra ver que o Charles Hoskinson, ele aí não é o cara aí, a cabeça central dessa sidechain. Então isso é importante porque realmente ele não vai deixar de lado a questão principal da Cardano. E aqui vamos ter mais algumas informações de dados pra gente finalizar esse vídeo. Transações aqui por tempo todo ela vem oscilando bastante. No momento aí tá nessa faixa aqui dessa época que a gente consegue encontrar. Não teve um aumento significativo, mas também não teve uma queda muito grande. Porém, se a adoção quiser ser maior, esses dados aqui eles vão ter que subir. Ele não está conseguindo ser suficiente para influenciar no preço. Acho que a questão da SEC aí influenciou negativamente. Muita gente tem temor das consequências de uma reação negativa da SEC, como vem acontecendo com ETFs. A SEC com certeza está sendo o inimigo número 1 aí das criptomoedas nos Estados Unidos. Mas também a questão da demora para entregar aquilo que prometeu e a questão da demora de ter uma adoção em massa aí, uma adoção muito grande, com certeza aí acabou com a paciência de muita gente. O volume a gente pode ver que aí depois do pico ele também não teve um aumento expressivo, ele vem oscilando bastante. Então por isso em relação a dados aí em procura, em transação, em valor de stake dentro de DeFi, a gente vê que não são dados muito animadores dentro do ecossistema da Cardano, principalmente por não estar nem entre os tokens mais procurados aí, mais negociados da Binance, por exemplo. Até protocolos aí menores, como a Loom Network aqui tá tendo uma procura muito maior, mas isso é normal. Ciclo novo aí, com certeza novas criptomoedas elas vão vir com uma ideia e uma promessa revolucionária diferente, e muito provavelmente a cada ciclo aí o interesse e a atenção das pessoas elas mudem de projeto para projeto, e vários outros aí como por exemplo Solana, na minha opinião, talvez nunca mais voltem no topo que eles chegaram. Então realmente não é momento da gente entrar, mas se você gosta de uma análise gráfica, principalmente se a gente identificar esse padrão aqui de fundo triplo e notar principalmente a questão de que cada fundo foi maior do que o fundo anterior, a gente poderia sim visualizar que pode ser que tenha, pelo menos no médio, de curto a médio prazo aí, uma tendência de alta momentânea. Mas essa alta aí ela só vai se perpetuar se a gente realmente começar a ver um interesse maior em compra, o que não está acontecendo nesse momento, tanto em DeFi como nas próprias corretoras centralizadas. Aqui eu coloquei na Binance pra gente entender. E os dados aqui dentro da rede do ecossistema da Cardano também demonstram que não tá tendo um crescimento aí, pelo menos nesse momento aí que a gente está visualizando. É óbvio que o Midnight pode atrair mais atenção para a rede, porém se a gente considerar que hoje em dia a Cardano ela tá praticamente 90% abaixo do valor do topo que ela chegou, ela vai ter que trabalhar muito aí se ela realmente tiver o interesse de voltar aí a ser um dos centros das atenções como ela já foi no passado. Olha que isso aqui é bem assustador mesmo, parece que ela rejeitou toda a alta que ela teve no ciclo passado. Então, essa é a minha visão, não entraria agora. Se você gosta de trade curto aí, se você gosta de operar no curto prazo, talvez tenha oportunidade de compra em alguns momentos aqui, principalmente se a aprovação do ETF do Bitcoin chegar, o que vai trazer bastante interesse, bastante volume de compra aí no mercado de cripto. Mas para o longo prazo eu não entraria. Já fui muito fã de Cardano no ciclo passado, já comprei bastante Cardano.
Só que diante dessas informações aí do nítido desinteresse do mercado nessa criptomoeda, não acho que seja um bom momento, mas é óbvio, qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês. Se você ficou até o final, eu agradeço demais. Deixa seu like, se inscreva. Falou!